Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre transformação pessoal. Aproveitar que estamos no início de um novo ciclo. Bem, você já reparou daí como é comum a maioria de nós iniciar um novo ano cheio de novos combinados? E como é comum também a gente não ter o cuidado com a gente de entender que não dá para cumprir todos esses combinados ao mesmo tempo? Gente. Ontem eu hackei no meu sistema que eu acabei me auto-sabotando. Eu acabei descumprindo um dos combinados comigo e me percebi chateada, frustrada. Acontece que a gente precisa tomar muito cuidado. Primeiro porque o nosso sistema, este avatar, ele é programado para autodestruição e para autossabotagem. Então, uma das coisas que a gente precisa hackear no sistema ali e ir trabalhando é a desativação desses botões equivocados e cada vez mais ir ativando ali os botões de compromisso, os botões que sejam mais positivos para isso, de foco, manter o foco ativado em fazer o que precisa ser feito, determinação, entre outros botões mais. E também a gente precisa ter muita paciência, gente, nesses processos transformacionais. Por quê? Porque ficamos décadas, milênios, vidas e vidas com alguns hábitos muito ruins, né? Cumprindo ali, fazendo algumas coisas de forma muito equivocada. Conforme a gente vai despertando, a gente vai ganhando consciência que algumas coisas não são saudáveis, não são legais pra gente. Claro, é interessante, a gente vai fazendo esses combinados com a gente e a gente vai ali se ativando, lapidando, se treinando cada vez mais. Só que por que eu falo que a gente precisa tomar esse cuidado? Porque quando a gente vai fazer uma transição, uma mudança de ciclo, uma mudança de ano, isso é muito comum de dezembro para janeiro, a gente quer mudar um montão de coisas ao mesmo tempo. E a gente não dá conta de mudar um montão de coisas ao mesmo tempo. A gente acaba ficando frustrado com a gente porque a gente não dá conta de cumprir 100% um montão de coisas ao mesmo tempo. Por isso, a gente precisa tomar bastante cuidado, porque a frustração aciona botão de desistência. E aí, quando a gente, se coloca em risco para acionar algum botão de desistência, isso desmorona um montão de projetos, faz acontecer um montão de coisas de forma equivocada. Por quê? O padrão vibratório baixa e não é legal. Por isso, é interessante a gente tomar esse cuidado, né? Eu fiz alguns combinados, um deles foi mudar a minha alimentação, outro combinado também foi cuidar mais de mim, me achar mais bonita, por isso até que para gravar esse vídeo aqui eu tô mais maquiadinha, com o cabelo organizado, né? Eu não era assim até dezembro, inclusive também quero comentar um pouquinho com vocês sobre isso. Antes de iniciar a jornada do despertar, até ali o início de 2020, que foi de fato quando eu comecei a dar os primeiros passos para isso, eu era muito vaidosa, né? Muito levada pelo processo da luxúria. E aí eu percebi que eu era muito fútil, muito vazia, eu era muito focada em cuidar do corpo físico. Conforme a gente vai despertando e a gente vai entendendo que não existe só o corpo físico e a gente vai começando a sentir interesse em investir mais em autoconhecimento, né, em reconhecer quem nós somos, investir mais em ativações ali no corpo espiritual, no corpo mental, desenvolver mais a nossa inteligência, ter mais acesso à sabedoria. Lembrando, gente, sabedoria é um acesso, tá? A gente vai desenvolvendo mais esses aspectos, a gente vai desenvolvendo mais nosso campo energético também, é um corpo também que a gente tem. Conforme eu fui investindo bastante nisso e fui percebendo também o quão vazia, o quão fútil eu era antes de iniciar a jornada do despertar, eu comecei a deixar o meu corpo físico de lado. Eu comecei a investir muito em transformar o meu corpo espiritual, o meu corpo emocional, o meu corpo mental, energético e deixei o físico de lado. Quando eu digo para vocês deixei o físico de lado, eu comecei a ficar me sentindo um pouco mal comigo, culpada de, sei lá, tá com o cabelo escovado, de estar maquiada, de estar com as unhas feitas. Gente, é muito louco, porque isso tava, programado ali no meu sistema que era algo fútil, vazio, que era algo equivocado, que eu ia atrair olhares que eu não queria atrair naquele momento, que eu ia estar vibrando na luxúria. E não é isso. A gente precisa entender que é muito importante a gente se sentir bem com a gente se olhar no espelho e a gente tá bem com a gente, né? Eu vim aqui gravar um vídeo pra vocês, eu tô arrumada e tudo mais, mas não é sobre o vídeo, é sobre eu estar bem comigo. É sobre eu começar a olhar para as minhas unhas e eu perceber que eu gosto delas pintadinhas, sim. Que não é porque eu estou com as unhas pintadas que eu voltei a ser aquela pessoa fútil que eu era antes de começar a despertar.
que não é porque eu estou maquiadinha que eu voltei a ser aquela pessoa que só queria estar muito maquiada, né? Porque assim, o que acontece? A gente, quando eu já trabalhei com moda um tempo, a gente, quando tá com muita maquiagem, a gente normalmente tá passando uma imagem que não é muito quem nós somos, né? A gente vê aí que tem gente que bota tanta coisa no rosto, mas tanta coisa que se torna uma pessoa completamente diferente. E conforme a gente vai despertando, gente, a gente vai galgando nessa jornada, a gente vai buscando muito ser cada vez mais de verdade, transparente, íntegro. E eu fiz esse compromisso comigo, de ser mais de verdade, mais simples, mais transparente. Mas eu percebi que eu estava deixando de lado muitas coisas que são importantes também. Eu estava deixando de ativar a minha energia feminina, eu estava deixando de cuidar de mim, eu estava deixando de me sentir bem comigo mesma nesses aspectos. Porque estar com as unhas bem feitas, estar bem, se alimentando bem, estar se exercitando e tudo mais, também faz parte de um desenvolvimento, também faz parte de uma transformação para um lado bom. Não precisa ser demais e não precisa ser a nossa prioridade, o nível máximo, né? Por isso que a gente precisa entender que são diversos corpos e ganhando essa clareza que são diversos corpos, e a gente precisa administrar cada vez mais o investimento do nosso tempo, da nossa energia, para que a gente mantenha todos os corpos bem ativados, bem lapidados, para que a gente consiga, de fato, estar ali bem desenvolvida como um todo, né? Demorei, gente, são 5 anos, mais de 5 anos que eu tô nessa jornada, e eu demorei para entender que não era só sobre investir em espiritualidade, sobre investir em estudar cada vez mais sobre diversos assuntos que eu tenho interesse, que eu precisava também investir na ativação do corpo físico, que eu precisava também investir em autocuidado, em autoamor. Um dos compromissos que eu fiz comigo nessa jornada transformacional nos últimos anos foi parar de me relacionar. Eu hackei no sistema que eu tinha uma tendência a me relacionar com pessoas muito fúteis, vazias. Porque como eu identifiquei no sistema que eu era dinheirista, materialista, que eu era fútil, ligava para fama, ligava para várias coisas que são as coisas que são condicionadas na sociedade, que é o sucesso equivocado, eu acabava atraindo para o meu campo diversos parceiros que vibravam na mesma estação que eu. Conforme eu fui iniciando a jornada do despertar e eu fui decidindo me transformar num ser completamente diferente, eu comecei a perceber que esses seres que eu me relacionava no passado, eles iriam aparecer, primeiro porque eles começam, a ficar mais atraídos, porque eles vão vendo a gente se ativando, vão vendo a gente se transformando num ser melhor, num ser mais íntegro, num ser mais verdadeiro, a gente vai ficando mais atraente, a gente vai ficando mais bonito, a gente vai ficando com um magnetismo mais ativado. Só que esses seres, gente, não caiam em auto-engano. Esses seres que nós nos relacionávamos estão em estações que nós estávamos antes de iniciar a jornada do despertar. Conforme a gente vai se ativando e a gente vai mudando de estação, a gente precisa abrir espaço para a chegada de novos seres. Só que neste processo, nesta transição entre sair daquela estação e começar a sintonizar numa estação nova, acontece um processo, que é o que eu chamo de processo transformacional, né? Eu desenvolvi até um método para isso, para poder aplicar na minha própria vida, que é o processo How-To, que eu chamo, onde eu vou reconhecendo o que eu já tenho de forte, de forças, onde eu vou reconhecendo que eu ainda preciso ativar acessos e lapidando e treinando. E fui aplicando isso na minha vida durante esses últimos anos, desde quando eu comecei de fato a despertar. Já me transformei muito, muito, gente. Sou um ser hoje completamente diferente do que eu dava conta de ser em 2019, em 2020, Antes de iniciar essa jornada aí toda. Só que eu ainda tenho diversas outras coisas para ir ativando, lapidando e treinando no meu sistema. E aí o que acontece, A gente vai hackeando isso tudo, a gente vai percebendo isso tudo, a gente vai aprendendo a lidar cada vez melhor, a gente vai mantendo distanciamento de algumas pessoas que a gente vê que não contribuem para o nosso processo, a gente vai aprendendo a dizer não, como eu disse para vocês, eu percebi que era interessante eu parar de me relacionar porque eu ainda não conseguia vibrar
ao certo numa nova estação. Eu ainda não conseguia dar conta de ser diferente ao ponto de atrair alguém que estivesse vibrando nessa nova estação. Então eu precisei me manter comigo mesma, eu precisei ficar mais quietinha, preservada e começar a dizer não para tudo e para todos. É fácil? Claro que não, gente. A gente precisa desenvolver bastante a nossa força, coragem, determinação e autoamor. Autoamor no sentido da gente aprender a gostar da nossa companhia mais do que de qualquer outra. Da gente entender a diferença entre solidão e solitude. Da gente começar de fato a entender que para se transformar num ser completamente diferente, existe o processo de desapego, existe o processo de despedida de tudo que a gente estava habituado, de tudo que a gente estava acostumado. Sejam amigos, sejam ambientes, sejam os parceiros que a gente tinha, que estava acostumado a ter, né? Então, assim, ok, fui percebendo tudo isso, que eu precisava me transformar num ser completamente diferente, que eu precisava passar por um processo transformacional, que foi o processo Hout, como eu comentei com vocês, mas ainda assim, né, eu fui ali galgando e tendo algumas dificuldades de encerrar algumas coisas. Uma delas foi o processo do autocuidado, dele ser mais saudável. Foi o processo de separar, entender que estar maquiadinha, entender que eu estar me vestindo bem, não necessariamente era para atrair olhares, como isso foi programado no meu sistema. Antigamente, como eu sofria ali da necessidade de aprovação, porque eu sofri de rejeição, né? Como eu já comentei com vocês aqui até em outros vídeos, eu investi muito em autoconhecimento, em reconhecimento, em processos ativacionais, até de fato entender várias programações equivocadas que tinham no meu sistema para minha autodestruição, para autossabotagem e tudo mais. Como eu percebi que eu sofria muito disso, eu percebi que eu me maquiava para os outros. Eu me alimentava, ia para academia, treinava para ficar bonita numa roupa, para ser elogiada pelos outros. Então eu percebi que eu era muito um ser que vivia em função dos outros, dos aplausos. Eu vivia muito em função dos elogios. Aí conforme a gente vai iniciando a jornada do despertar e a gente vai percebendo que isso tudo é uma baboseira, isso é uma loucura, idiotice, eu comecei a deixar para lá isso. Eu falei, não quero mais ficar investindo meu tempo, perdendo meu tempo, minha energia, em ficar o tempo todo muito produzida, em ficar o tempo todo ali me preocupando com o que vestir, com o que maquiar, porque eu não quero mais ficar gastando meu tempo e minha energia para receber aplausos e elogios de outras pessoas. Até porque eu decidi manter uma distância saudável dessas pessoas, né? Enquanto eu tô fazendo a transição, a mudança de estação de rádio. Ok. Mas, gente, isso é um equívoco. A gente não pode sair do 8 para 80. A gente precisa também, nessa jornada transformacional, continuar investindo em coisas que nos fazem bem. E nos faz bem estarmos bonitas pra gente. O ajuste que a gente precisa fazer dentro do nosso sistema é para quem estar produzida. Para quem eu vou me vestir. Para quem eu vou me maquiar, cuidar do meu cabelo, me perfumar. Não é deixar de fazer 100% como eu acabei errando e deixando de fazer. É sobre fazer com cuidado, é sobre ter cautela, é sobre ter discernimento, é sobre a gente fazer sim para a gente se olhar no espelho e a gente se sentir bem, para a gente sentir o nosso perfume e a gente gostar da essência que a gente usa. Mas é muito mais sobre a gente gostar da nossa verdadeira essência, né? Porque a beleza que tá fora nada mais é do que reflexo do que tá dentro. Então, assim, decidi passar por aqui e comentar um pouquinho sobre isso com vocês, porque, né? Um dos compromissos que eu fiz comigo para entrar nesse novo ciclo que vai durar 9 anos foi de cuidar mais de mim, foi de ativar mais os meus processos com o meu corpo físico, de manter, né, desenvolver, porque eu nunca tive até hoje uma alimentação muito nutritiva, muito mais consciente, de construir essa alimentação mais consciente, de me sentir bonita, de estar sempre perfumada, bem vestida, mas para mim, de entender que isso não tem a ver com luxúria,
como foi programado no meu sistema. Isso não deve ter a ver mais com luxúria. Isso não deve mais ter a ver com os aplausos das pessoas. Eu não devo me vestir mal porque eu estou dentro de casa. Eu devo me vestir bem, me sentir bem e ter roupas bonitas até dentro de casa. Claro que não vão ser as mesmas roupas que a gente usa para ir na rua, até porque é desconfortável. Tem algumas roupas que são desconfortáveis pra gente ficar em casa, né? Como uma calça jeans, assim, por exemplo. Mas é sobre a gente ter roupas que nos deixam bonitas, sabe? Bonitos. Porque o vídeo não é só para mulher, é sobre nós termos roupas em casa que não estejam rasgadas, sejam cuecas, sejam calcinhas, né? É sobre a gente olhar e pensar, nossa, eu durmo com uma boa roupa. Eu não vou ficar usando aquelas camisas maltrapilhos, porque eu vou dormir. E olha, gente, vou falar uma coisa para vocês. Até mesmo no processo de solitude, enquanto nós estamos desenvolvendo na gente isso, a gente aprender a se tornar o maior amor da nossa vida, a nossa melhor companhia, melhor amigo, né? Até mesmo nesse processo. Você ir dormir com uma boa camisola, com um bom pijama, você ir dormir bem perfumado, você passar ali um bom hidratante para você dormir e tudo mais, faz muita diferença. Muita diferença. A gente dorme e a gente entra num processo de passar pelos nossos sonhos muito diferente, muito mais leve, muito mais presente, porque a gente está ativando a nossa energia feminina. E vamos lá, gente, só reforçando. Como assim tinha essa energia feminina? Eu sou um homem e estou assistindo seu vídeo. Todos nós temos as duas energias. A feminina, que eu chamo de Bela, e a masculina, que eu chamo de Fera. Inclusive, eu, Tíncia, sempre tive mais tendência a ter ativada no meu sistema a energia Fera do que a Bela. Sempre foi mais difícil para mim manter a minha energia feminina ativada. E eu acabei ativando demais essa energia, só que de forma equivocada, porque eu era uma consciência, um ser muito doente. Então, quando você está ainda muito doente, você ativa a sua energia feminina para a luxúria, para esses processos de ficar sempre muito bonita, seduzir o tempo todo. E eu acabei indo por esse lado, que é uma parte ainda muito doentia da energia feminina. Assim como também quando a gente está com energia masculina muito doentia ainda, a parte masculina, a gente fica muito agressivo, muito grosso, a gente fica muito egoísta. E por isso a gente vê por aí na sociedade tantos seres, sejam homens ou mulheres, muito fera, ferindo. E fera ferida fere. Eu era uma dessas pessoas também. Ok, fui curando todos os meus processos, né? Tenho ainda galgado, curando muito mais, não tô 100% curada. Nenhum de nós estaremos 100% curados. A gente sempre vai ter processos aí startando pra gente ir olhando para aquilo, ativando, lapidando e treinando aquilo na gente, desenvolvendo e tudo mais, né? Mas assim, o que é interessante a gente perceber que quanto mais a gente vai ativando essa nossa energia feminina no nosso sistema, mais a gente vai se trazendo para o presente, para o aqui e agora, mais a gente vai ficando com a nossa intuição desenvolvida, mais a gente vai recebendo acesso à sabedoria que opera por trás de tudo, sejamos mulheres ou homens, ativando essa energia. Tá? É muito mais sobre ativarmos a nossa energia feminina, que reverbera no campo de qualquer um. E a masculina é a energia que a gente faz ali tudo acontecer, né? Acabou que eu mudei o tema do vídeo, eu comecei falando um pouquinho com vocês sobre transformação pessoal e acabei indo um pouco para esses assuntos que têm a ver com energia. Vou deixar para falar um pouco mais com vocês sobre isso, sobre a ativação das duas energias, sobre equilibrar as duas energias, mais pra frente, um outro momento, quando a gente for falar mais sobre os processos energéticos, tá, gente? Mas é isso. Uma transformação pessoal, ela precisa acontecer aos poucos. No primeiro momento, a gente precisa reconhecer quem estamos dando conta de ser. E no segundo momento, a gente precisa reconhecer como que a gente vai fazer acontecer. Claro que com toda a amorosidade por nós mesmos, com toda a paciência, entendendo que estamos nos educando, nos instruindo a fazer alguma coisa completamente diferente do que estava habituada a fazer. E por isso é interessante a gente fazendo isso aos poucos, tá? Então fica esse reforço aí para vocês, se fizer sentido. Comece sim, aproveite sim essa energia do ano 1, ano do mago, comece assim a organizar vários projetos, a fazer acontecer várias coisas, mas vá com calma. Entenda que você precisa ir ativando, que você precisa ir se adaptando
e vá fazendo os compromissos aos poucos com você, vai renovando os compromissos aos poucos, vai comemorando os pequenos progressos, isso fortalece a gente ativando o PPP, né? Eu falo que a PPP, percepção dos pequenos progressos, vai comemorando que isso vai te ajudando na jornada a continuar dando os passinhos naqueles dias que você vai estar bem chateado, porque parece que nada está acontecendo, mas está acontecendo sim, gente. E trabalhar no ser deve ser a nossa prioridade, mas trabalhar no ser é muito mais sobre a gente, com a gente mesmo. Ninguém tá vendo. Principalmente nos primeiros anos. Eu tô há 5 anos trabalhando em mim, me tornei o meu principal projeto, né? Eu decidi me transformar num ser completamente diferente do que eu dava conta de ser lá no início da jornada, em 2020, quando eu comecei a despertar. Hoje eu posso dizer para vocês, em 2026, que eu tô dando conta de ser um ser completamente diferente. Eu posso dizer para vocês que hoje eu já tenho ativado diversos acessos que eu sonhava ter ativados lá atrás, mas assim, foram muitos processos que eu precisei passar. Foram muitos nãos que eu precisei dar para o outro, principalmente para mim. Né? Você acha que não é fácil, que é fácil a gente dar não para as coisinhas que são gostosas de comer, os ambientes que a gente frequentava, as pessoas que a gente estava acostumada a se relacionar, seja tanto ali, né, no processo afetivo íntimo quanto com os amigos. Eu encerrei 100% das amizades. Então, assim, a gente entrar nesses processos transformacionais não é fácil, mas é necessário. Necessário para a gente, de fato, começar a sintonizar em estações de rádio completamente diferentes, tá? Se esse vídeo faz sentido para você e você se conecta com a minha energia, inscreva-se no canal para me acompanhar, que eu vou trazer sempre aqui novos vídeos. Se tiver alguma dúvida, quiser conversar um pouquinho, mande aqui um comentário, deixe o seu comentário, que aí eu entro em contato com você, a gente vai conversando um pouquinho, e se eu puder te orientar com alguma coisa, compartilhar alguma coisa, vai ser um imenso prazer, ok? Até o próximo vídeo.